Saudações, amigas, amigos. É com imensa alegria que tomamos parte na 55ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Hoje são 3 de outubro de 2021, data significativa para nós espíritas, mas antes que possamos mencionar a razão, conhecida, obviamente, da maioria de nós, desejamos agradecer notadamente ou prioritariamente a Deus, ao Cristo, aos benfeitores espirituais que nos assistem, ao nosso anjo da guarda, enfim, todos aqueles que do plano espiritual esforçam-se, dedicam-se para que a nossa encarnação seja o mais proveitosa possível. Em seguida, desejamos agradecer o convite que nos foi endereçado por Maria Áurea Lima, coordenadora da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, nesta edição de 2021. E claro, como nós hoje herdamos o legado daqueles, ou melhor, daquelas que nos precederam, agradeço carinhosamente a Elizabeth Dantas, a Niná, que teve a iniciativa da primeira Semana Espírita da Mulher, naquela ocasião chamada Semana da Mulher Espírita Recifense, em 1867, ela e as suas colaboradoras. Onde quer que estejam, recebam, sintam a nossa gratidão sincera. Agradecemos ainda as confreiras que dividiram conosco a responsabilidade de trazer o Espiritismo como um farol a iluminar a temática central desta semana, lições da pandemia à luz do Espiritismo. Gostaríamos de agradecer a Sandra Borba, que fez a abertura do evento no dia 26 de setembro, agradecer a Zélia Mendonça, que deu seguimento na segunda-feira com a sua preleção, a pandemia e a lei de destruição. Na sequência, Cristiane Assur, com os desafios da convivência familiar. Na quarta-feira, 29, Aurenice Trindade, que falou do medo da morte. Na quinta, Catarine Delgado, que nos trouxe reflexões sobre perda de pessoas amadas. Na sexta, Ivanira Miranda, que falou sobre a compreensão do necessário e do supérfluo. Agradecemos também aquela que ontem, no sábado, falou para nós sobre as desigualdades sociais acentuadas pela pandemia, a companheira, a confreira Mercedes Almeida. A todas essas palestrantes desta 55ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana, agradecemos. Em 1804, aos 3 de outubro, nascia em Lyon Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que para nós espíritas ficou conhecido por Allan Kardec. Apenas 50 anos depois do seu nascimento é que ele teve contato com os fenômenos das mesas girantes, dançantes, falantes, um fenômeno que chamava a atenção dos salões europeus e estadunidenses à época, também aqui no Brasil. Apenas em 1854, 1855, é que Hippolyte Léon Denisard Rivail, portanto,
um homem já maduro, cinquentenário, pôde interessar-se por tais fenômenos e investigá-los, trazendo à baila para os salões de então, em que o fenômeno chamava a atenção dos frívolos, dos curiosos, e que não viam ali mais do que motivo de entretenimento. Este homem, dedicou-se de forma séria, denodada, persistente, constante. Assim surgiu o Espiritismo. Ele não imaginava, jamais sonhou, premeditou ou mesmo cogitou que seria o líder nato, natural de uma doutrina nascente. Quando então as entidades desencarnadas passaram a revelar-lhe, por meio de diferentes médios em diferentes ocasiões, que ele era o missionário em chefe de uma doutrina nascente. Ele duvidou. Humilde que era, chegou a perguntar ao Espírito de verdade se era verdade aquilo que as entidades diziam quanto a ele ser o chefe de uma doutrina que nascia, porque ele não se via com qualidades tais para ser o missionário em chefe. Reconhecia-se, sim, como um trabalhador dedicado, mas não como o missionário em chefe. Ele dizia ao Espírito da Verdade, em uma comunicação de 12 de junho de 1856, que via em outras pessoas as qualidades necessárias para tal missão, mas que nele não. O Espírito confirma que sim, é verdade, ele tem a missão, mas que ele poderia falir como poderia ser bem-sucedido, que se ele falisse, viria um outro, porque os desígnios de Deus não podem assentar sobre os ombros de um só. Advertiu-lhe à época das dificuldades, dos escolhos que enfrentaria. Disse-lhe que não bastava publicar um livro, 2 livros, 10 livros. Era preciso dar testemunhos que ele seria traído, seria caluniado, seria ofendido na sua honra, até por pessoas próximas, a quem ele julgava amigas. Advertiu-lhe de todos os espinhos. Chegou a lembrar-lhe que a missão dos reformadores é prenhe de dificuldades e dores e que a dele não seria diferente, porque a sua missão era uma missão de regeneração humana, era uma missão de alta envergadura. Hoje, mais de 150 anos depois, mais precisamente, isso foi em 1856, em junho, 165 anos, portanto, atrás, aquilo que Kardec, com o preço da sua saúde, da sua tranquilidade, dos desejos e anelos que lhe eram próprios como alguém encarnado, tinha desejo de continuar a sua vida pacata, os seus estudos de espiritismo de forma discreta, escondida, mas não, teve que colocar-se em evidência, porque a própria tarefa o exigia, não que ele desejasse, não que ele quisesse, não que ele se esforçasse para tal. Ao contrário, ao preço de dedicações ingentes, este homem pôde
após 15 anos de trabalho ininterrupto dedicado, nos legar todos esses ensinos, contribuir para que os espíritos pudessem desvelar todo o mundo que é o mundo espiritual, o intercâmbio dos espíritos conosco, as finalidades reais e verdadeiras da vida. Assim, esta missão de grande porte, de grande envergadura, suscitou para o seu missionário, como só é acontecer com as grandes ideias, com as grandes missões, o preço da autoimolação, o preço da renúncia, do sacrifício, e exigiu de si todo o valor moral a que somos convocados hoje, ante tão acerbas e grandiosas dores como essas que a pandemia suscita. Então, para lembrar e agradecer esta alma nobre, vamos ler um trecho pequenino de algo que ele mesmo disse quando prestava contas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas dos recursos financeiros que ali chegavam, posto que foi atacado de enriquecer às custas do espiritismo. Então ele diz: longe de me apavorarem, as dificuldades e os obstáculos redobraram minha energia. Vi o objetivo e resolvi atingi-lo com a assistência dos espíritos bons. Sentia que não tinha tempo a perder e não o perdi nem em visitas inúteis, nem em cerimônias ociosas. Revista Espírita, junho de 1865. Relatório da Caixa do Espiritismo. Kardec, então, vem nos dizer que, apesar das dificuldades e das dores, ele tinha certeza da assistência dos bons espíritos. Ele tinha certeza de que não seria desamparado. E ele sentia a necessidade de convergir todas as suas forças, todo o seu tempo para a execução daquele mistério. A este homem, a nossa imensa gratidão. Agora vamos ao tema que nos foi confiado. Como se manifesta a lei de justiça, amor e caridade. Lembremos que a nossa temática, como as demais, está dentro de uma aba maior que comporta toda a semana, a 55ª semana da Mulher Espírita Pernambucana, que é Lições da Pandemia à Luz do Espiritismo. A pandemia é um problema, uma problemática, um desafio global, como o prefixo pan indica. E como tal, é um desafio não de uma localidade e de um grupamento de pessoas desta ou daquela cultura, mas sim de todos nós, onde quer que estejamos, aqui ou alhures, em qualquer das nações que compõem este planeta, em qualquer dos grupamentos humanos que fazem parte desta grande coletividade terrenal, há o problema da pandemia. Este problema será então o mote, o motivo, a fonte das reflexões que teceremos a fim de compreender como se manifesta a lei de justiça, amor e caridade. Mas fazemos uma primeira abstração, o que é isso? A par o problema em si da pandemia, a humanidade, desde que o mundo é mundo, se viu a braços com problemas, com desafios, com intempéries, com flagelos e dores de toda ordem. Ao estudarmos o amor, a justiça, a sabedoria, a bondade de Deus, especificamente a lei de justiça, amor e caridade, diríamos que esta é a lei mor
dentre aquelas 10 que Kardec explora em O Livro dos Espíritos, ao estudarmos tal lei, nós vamos constatar que tudo está submetido às leis divinas, em particular a esta lei. E sendo assim, seja pandemia ou qualquer outra questão que assole a humanidade, ela não está apartada, separada, dissociada do mecanismo que rege o universo. Nada que acontece neste planeta acontece de forma caótica e desordenada. Aliás, nós podemos ter a impressão de que há uma desordem, um caos, de que há algo que está fora do controle, fora do governo, algo que está, destrambelhado. A nossa impressão pode ser essa, sim. Contudo, ao estudarmos o Espiritismo, desde o início, e termos uma visão ampla, global, que cada uma das obras de Kardec nos desvela, nós vamos perceber que Deus, uma vez que Ele existe, é justo, amoroso, sábio, é aquele que tudo pode, aquele que está presente em tudo, em todos, é onipresente, é onisciente, é onipotente, nada foge aos desígnios e às vistas de Deus, se é que podemos nos expressar assim. Ele criou leis que, como criação de um ser absolutamente justo, bom, amoroso e sábio, são também amorosas, justas e sábias. E nesse sentido, tudo se submete a tais leis de maneira harmoniosa, de maneira que toda esta orquestração divina, ela, além de abarcar tudo, nada é alheio a ela e nada a ela passa imperceptível, desde o mais ínfimo grão de areia ao mais portentoso astro, né? E aqui na nossa galáxia, este astro portentoso em torno do qual os planetas gravitam é o Sol, nada, desde a mais ínfima criatura, a mais asquerosa criatura, até a pujante grandeza e brilho do Sol, nada está sem que Deus possa reger, permear as ações, os mecanismos, as atuações. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia em um universo, conforme dizem-nos os espíritos. E este encadeamento é amoroso, é sábio, é justo. Desse modo, ao eclodir uma doença cujo contágio é célere, é rápido e rapidamente espalhou-se por todas as nações, ao eclodir um problema de tal natureza em que, para impedir que o desastre, que as dores, as mortes sejam maiores, as nações, os povos, os grupamentos precisam submeter-se a distanciamento, a isolamento, a medidas rígidas com as quais nós não estamos acostumados, para as quais nós julgávamos-nos despreparados, e estávamos sim, num certo sentido, em alguma medida. Um problema de tal natureza, ele não é
jamais, dentro da visão espírita, que a lucidez que o espiritismo confere, um castigo para as criaturas. A luz que o espiritismo traz aos problemas, seja este problema da pandemia ou qualquer outro que assole o gênero humano, globalmente ou localmente, pandemicamente, não é? Ou epidemicamente, seja uma doença que assole as nações do globo ou uma nação específica, que assolem a humanidade como um todo ou um indivíduo da humanidade, tudo isso está submetido às leis de Deus. E há uma das leis que destaca-se neste concerto de harmonia, sabedoria, bondade e justiça. Na realidade, ela não é uma lei diretamente abordada em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, mas é um fato por meio do qual as leis sábias, justas e amorosas de Deus atuam. Eu me refiro à lei da reencarnação, eu me refiro à reencarnação, que é o mecanismo através do qual os renascimentos aqui neste planeta ou alhures em qualquer outro orbe acontecem. Então nós reencarnamos com um fim, com uma finalidade, com um fito, com um propósito, todos nós. E ao reencarnarmos, seja a pandemia ou qualquer outra dificuldade com que nos veremos a braços, todos nós, isso é uma certeza, experienciaremos desafios, dores, tormentas, uns mais, outros menos, dentro da nossa visão pequenina, estreita, limitada, porque somos ainda seres infantes, no período infantil do desenvolvimento moral e espiritual, nós experienciaremos dores, as quais julgaremos tremendas, enormes, que sobrepujam todas as demais, ou olharemos dentro da nossa visão limitada e estreita as dores alheias, sempre considerando-as menores do que as nossas. Seja como for, cada um de nós que aqui reencarna experimenta desafios. O desafio do momento é a pandemia. Para alguns, foi o desafio da perda de uma pessoa amada, ou mais de uma. Para outros, a perda do emprego, do trabalho. Para outros, o isolamento impôs tristeza, melancolia, que acentuou ou desenvolveu processos depressivos. Para outros, as ideações suicidas. Para outros, as limitações que a enfermidade impõe ou impôs. Enfim, para outros, a bancarrota financeira. Para tantos outros, os desafios do matrimônio. Enfim, seja qual for o problema, a dor, a experiência negativa, tormentosa, afligente, aflitiva, porque passamos durante este período de março de 2020 até hoje, cada um de nós é convocado neste momento de grande desafio ao convite íntimo de robustecer a fé, de fortalecer as fibras morais, a fim de atravessar, a fim de experienciar essas circunstâncias com a certeza que o Espiritismo nos dá de que não há injustiça. Ao olhar humano, nós vamos identificar
aquilo que rotulamos por injusto. É difícil para nós aceitarmos certas situações ou certas experiências, vivências, sem a compreensão que o Espiritismo dá. É mesmo impossível vermos-nos abraços com tão grandes dores. A fome, a miséria que se acentua, os problemas de flagelos naturais, as calamidades que assolam as comunidades aqui ou em outras nações, e mais esse do vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Se nós acreditamos que há Deus, que Ele é único, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, aceitaremos que não há caos, e sim ordenação harmoniosa em tudo. Não é que, a partir deste entendimento, iremos cruzar os nossos braços, mantermos-nos paralisados, inertes, sem dar o contributo da nossa participação para mitigar dores, se temos condição para tal. Não. Crer em um Deus justo e amoroso, entender as leis divinais que regem o universo, e a lei de justiça, amor e caridade é uma delas, é compreender que é dever nosso agir para com o outro, seja lá quem seja o outro, como gostaríamos que conosco agissem. Este é o pilar da justiça natural. Aquilo que Kardec chama de justiça natural jaz neste único e basilar preceito: agir para com outrem, para com os demais, conforme gostaríamos que conosco agissem. É diferente de querer que os outros ajam conosco conforme nós achamos que eles devem agir. É completamente diferente. Antes de decidir algo ou empreender algo que terá repercussão em torno de nós, seja no nosso lar, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, no nosso planeta, indagar se gostaríamos que conosco fosse feito desse modo. Se esta pergunta permeasse o nosso entendimento, povoasse as nossas reflexões antes das nossas ações, todos os males humanos estariam extintos, porque eles não teriam mais razão de ser. Por que a humanidade ainda se vê a braços com males, flagelos, crimes, assassínios, tudo aquilo que compõe o que está sob o título de lei de destruição, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, dada ainda a crueza do coração humano. Então nós julgamos na ótica distorcida, em algum momento, em algum país ainda há, por exemplo, a pena de morte, a pena que condena
a extinção da vida física aquele que cometeu um crime. É penalizar com um crime aquele que cometeu um crime. O criminoso é um infeliz. Penalizá-lo com um crime é tornarmos-nos criminosos também. Então, desse modo, quando nós compreendemos que toda sorte de dissabores e dores que ainda experimentamos só ocorrem porque no nosso coração, na nossa conduta, na nossa experiência carnal, ainda há inferioridade, vício, erros, paixões com que nos vemos a braços e, por isso, engendramos nós mesmos para nós situações que correspondem às nossas ações na mesma medida. Quando compreendermos isso e tivermos de fato o empenho em adequar a nossa conduta a partir do pensamento, da fala, às leis divinas, muitos dos problemas que experienciamos não mais existirão. Quando Kardec compõe a terceira parte do livro com o auxílio dos bons espíritos, dos espíritos que o assessoravam, entre o estudo da lei divina ou natural e da perfeição moral, ele distribuiu ali em 10 capítulos, como que a aludir de algum modo ao decálogo mosaico, ele didaticamente vem nos dizer da necessidade de adorarmos a Deus, lei de adoração, da necessidade de darmos o nosso contributo ao meio social em que estamos inseridos, a lei de trabalho. Ele fala da tríade que compõe e regula o perecimento e o nascimento aqui na Terra, as leis de conservação, reprodução, destruição. Essa tríade que atua harmoniosamente coordenada, reproduzir, conservar, destruir. Ele vai nos falar da necessidade da vivência em sociedade, portanto, da lei de sociedade. A lei de sociedade, a própria instituição dos grupamentos humanos, é natural, é necessário, concorre para o progresso. E ele estudará também a lei do progresso. Em seguida, a trinca última, ou a tríade derradeira deste estudo, ou dessa divisão, dessa classificação didática que ele adotou. Liberdade, igualdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Esta lei última, que vem nos desvelar que o amor de Deus vige, vigora em todo o universo, de maneira a garantir a justiça daquilo que nos ocorre. Não acreditemos que o surgimento do vírus e o espalhamento, a difusão da doença, a ponto de gerar tantos transtornos para tanta gente, é castigo de Deus.
Os espíritos desvelam não um Deus que pune, castiga, maltrata, mas sim um mecanismo amoroso, justo e sábio, que dá a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas necessidades. Então, para dilatarmos o nosso entendimento e compatibilizá-lo com o tesouro que Kardec desvelou para nós, desvelando os ensinos dos espíritos, é importante deixarmos de lado a visão dicotômica da vida que classifica as situações em boas ou más, as pessoas em boas ou más, aos acontecimentos bons ou ruins. Todos os nossos critérios para fazer essa classificação, eles são falhos, porque o que parece bom para o encarnado nem sempre é. Nesse sentido, a pandemia que nos convocou ao insulamento, às limitações várias, a derrocada financeira para alguns, a derrocada moral para outros, ao desmantelo de matrimônios, enfim, qualquer que seja a consequência negativa que imputamos à pandemia, tentemos desenvolver em nós um olhar maduro do espírito imortal que somos, e não da criatura que está aqui, do berço ao túmulo, por um instante passageiro, fugidio, que celeremente se esvai. Procuremos observar a vida, o outro e toda sorte de dissabores que se nos chegam, sejam eles oriundos da pandemia ou não, com ou sem pandemia, sob essa perspectiva do ser imortal que somos, que tece para si sempre, porque isso é a lei divina atuando com justiça, amor e caridade, que tece para si sempre as melhores condições para avançar, progredir e futuramente co-criar com Deus. Então, amigos, amigas, tudo está submetido a esta grande lei. Os efeitos são compatíveis com as causas. Nem sempre conseguimos, com a visão limitada do encarnado, concatenar efeitos e causas de maneira a identificar ou diagnosticar aquilo que de fato é melhor para nós. Tendemos a achar que o mal é mal e que o bem é bem, mas nem sempre o bem é um bem e nem sempre o mal é um mal. Dentro da visão distorcida do encarnado, seria um bem estar aqui do berço ao túmulo, sempre com saúde, sempre com a presença dos afetos, sempre suprido de todas as necessidades, ou seja, livre de toda sorte de dores e de sabores, de toda sorte de aflições. Mas será que é para isso que reencarnamos? Para estarmos aqui como num parque de diversões em que tudo é lúdico, tudo é aprazível, agradável, tudo é gozo? Será que esta situação não seria a própria estagnação? Seja como for, a dor, a tormenta, a dificuldade tem um propósito. Mas antes que possamos compreender que tem um propósito, devemos compreender que é forja nossa a dor que experimentamos. Ah, mas eu não consigo identificar
em que eu participei para forjar, para formar, para construir a pandemia. Porque nós ainda não conseguimos compreender como os nossos pensamentos, coadjuvados por pensamentos de todos os outros que compõem a humanidade carnal da Terra e a humanidade desencarnada da Terra, contribuem para o que a Terra é hoje e como ela se apresenta. Se há um mundo violento, em que uns tiram as vidas dos outros, é porque em nós há violência em alguma medida. O mundo está como a humanidade o teceu, o construiu. Os problemas que assolam-nos, e a pandemia só fez evidenciá-los, trazê-los à tona, quiçá, para que nos apressemos a vir coletivamente com as soluções, porque há no gênero humano ainda um distanciamento das leis de Deus. Então, quando nós alinharmos a nossa conduta, desde o pensamento, passando pela verbalização do pensamento, as palavras, as ações, quando alinharmos ao mecanismo que é puro amor que nos rege, cuja justiça assenta no façais ao outro somente aquilo que gostarias que vos fosse feito, todos os nossos problemas se diluem e as dores são absolutamente desnecessárias. Este, amigos, é o contributo do Espiritismo, a luz que ele traz à pandemia, mas não só a ela, a toda sorte de vivências dolorosas que possamos experienciar num planeta como este. Agradecemos a atenção, a acolhida e tornamos a agradecer aquelas que nos precederam e aqueles que nos secundam os esforços. Paz e bem.